O monstro gigante já tá mais que confirmado pro episódio final da 5ª temporada de Stranger Things. Criatura essa que a Nancy fala no final da 4ª temporada, falando que a cidade de Hawkins ia ser atacada por um exército de monstros malignos e que dentre esses monstros teríamos uma criatura gigante entre eles, um monstro gigante. E esse monstro, esse que já tá mais que confirmado pro último episódio. Se juntarmos todas as provas e tudo que a gente sabe sobre a série, a gente até chega à conclusão que sim, esse monstro vai aparecer no último episódio da nossa querida série, da nossa 5ª temporada de Stranger Things. Esse monstro vai sim aparecer e hoje eu vou te provar como que esse monstro vai aparecer, quem é esse monstro e como ele vai aparecer e o que vai acontecer no episódio final, que temos provas concretas sobre esse episódio. Então, o monstro gigante já tá mais que confirmado pro último episódio da 5ª temporada de Stranger Things. Como que esse monstro tá confirmado? Como que ele vai aparecer? Quem que é esse monstro? O que que vai acontecer? A gente vai entender mais direito o que que é isso? Que monstro é esse? O que tá acontecendo? Então, a gente já sabe que no final da 4ª temporada a Nancy falou lá pra galera, naquela hora que o Vecna tinha pegado ela pra mostrar as visões do que aconteceria com Hawkins, que Hawkins seria destruída, que o monstro gigante estava chegando junto com um exército de monstros. E nessa visão o Vecna mostra pra ela Hawkins sendo destruída, subindo uma fumaça gigante pela cidade. E que nessa fumaça vinha que tinha um monstro gigante com a boca escancarada, gigantesco, um monstro gigante junto com um exército de monstros vindo para Hawkins. E a gente já sabe que o Vecna, ele não é o líder de tudo, cabeça de tudo. A gente sabe que por trás de tudo o Devorador de Mentes está lá. Independente do Vecna ser o que ele é, o Devorador de Mentes sempre esteve por trás. No dia que o Henry Crew, quando era criança, ainda estava na caverna, quando ele teve contato pela primeira vez com o Devorador de Mentes, foi aí que ele ficou mal. Ou seja, o Henry Crew, o Vecna, é uma marionete do Devorador de Mentes, que comanda tudo. E em si, o que a gente pode entender? O plano do Vecna não é só unir a Dimensão X com o mundo normal. Com essa união vai trazer muitos monstros. Esse exército que a Nancy fala, acredito eu que sejam sim os Demogorgons, os Demobetes, os Democães, sejam sim o exército e junto com o Devorador de Mentes com forma física gigante, ou o Devorador de Mentes gigante. Acredito eu que essa forma gigante do Devorador de Mentes seja muito maior do que na 3ª temporada, que ele faz a forma física de carne. Acho que seja 3 vezes, 4 vezes maior do que aquela forma. Acho que não vai ser igual à forma da 3ª temporada. Essa forma dele vai ser gigante, o Devorador de Mentes de uma forma gigantesca, vai ser um super Devorador de Mentes. E nesse exército que ela fala na visão é o exército de monstros da Dimensão X, Demogorgon, Demobet, Democão, tudo disso a gente pode esperar uma grande batalha final da galera contra esses monstros. Vai ter ataque, vai ser uma grande batalha final e o plano do Vecna tá dando certo, né? Vai dar certo, acabou com o plano do Vecna dando certo e o mundo vai começar a se unir do jeito que ele quer, plano de vilão comum, plano de dominação. Então a gente vê também que o lugar onde o Vecna bota aquelas 2 crianças que ele conseguiu seria meio que um monstro. Aquilo, ele tá alimentando não só a força dele, ele tá com certeza alimentando a força de um monstro maior. E seria esse monstro o Devorador de Mocap, passando para me atrapalhar. E seria esse monstro o Devorador de Mentes, porque a gente sabe que o Devorador de Mentes, ele é o cabeça de tudo. O Henry Crew nunca foi uma pessoa má. O Henry Crew virou o Vecna uma pessoa ruim por causa do Devorador de Mentes. A gente não sabe se é o Vecna por trás de tudo, mas com certeza antes do Vecna, na frente do Vecna tem o Devorador de Mentes, porque não seria o Vecna sem o Devorador de Mentes. Ou seja, tudo isso pode ser que
o vilão real seja sim o Devorador de Mentes, e tudo aquilo está sendo feito para ele atacar, para deixar ele forte, aquelas duas crianças trabalhando lá naquela que seria a árvore do Devorador de Mentes, porque aquele lugar onde que as crianças estão, que o Vecna colocou as crianças, um ano atrás, mais ou menos, os diretores da série, eles estavam com uma pasta no Pinterest de imagens bem parecidas com essas imagens seria uma árvore, aquilo, e o nome dessa pasta com essas imagens de ideias, né, para a série se chama Tree Fire, que no caso traduzido ficaria como Árvore do Devorador de Mentes, ou seja, Mint Flyer é Devorador de Mentes, ou seja, Devorador de Mentes, Árvore do Devorador de Mentes, Tree Fire, Árvore do Devorador de Mentes, ou seja, aquilo pode estar alimentando a força do Devorador de Mentes, ou seja, o Devorador de Mentes sempre esteve por trás de tudo, isso a gente já ficou óbvio, e ele sim seria esse monstro. Tem gente que fala que fogo de artifício uma hora dessa, tem gente que fala que esse monstro que vai aparecer é aquele monstro de 3 cabeças, o Tessalidra, que é um monstro do D&D que tem de 3 cabeças, que tá naquela pintura que o Will faz na 4ª temporada do Mike liderando, mas eu acredito sim que seja o Devorador de Mentes em forma física, porque o Devorador de Mentes, ele é o rei. Tem gente que fala que foi o Vecna, o Henry Creel, que criou o Devorador de Mentes, naquela hora que a 11 manda ele para o mundo invertido, para a dimensão X, que manda o Henry Creel / Vecna para a dimensão X, ele levanta a mão e faz com que forme-se aquela aranha que a gente entende como Devorador de Mentes, mas o Devorador de Mentes já existe há muito tempo e foi o Devorador de Mentes que deu o poder, tá? O Devorador de Mentes que começou tudo isso desde aquela vez que o pai do Dr. Brenner voltou da dimensão X sem a tripulação dele, que tinha ido por um engano, ele voltou com partículas do Devorador de Mentes no sangue dele, ou seja, o Devorador de Mentes está por trás de tudo, isso a gente já entendeu, mais que entendido. E é isso. Voltando aqui para a concentração, o Henry Creel, naquela hora que está na dimensão X, depois da Eleven mandar ele, na hora que ele estende a mão e forma a forma da aranha que a gente conhece como Devorador de Mentes, naquele momento o Henry Creel só ajudou a ampliar, a fazer uma forma física para o Devorador de Mentes, mas o Devorador de Mentes já existia há muito, muito tempo, tanto que foi ele que envolveu o Vecna a ser uma pessoa má, fazer tudo que ele fez em 6 de novembro de 1959, fazer aquilo que ele fez com a família, inclusive 6 de novembro, tá tudo conectado. 6 de novembro de 1959, né? Acho que eu falei 99. 59 foi quando o Henry Creel fez o negócio eliminou a família. Quando 6 de novembro de 1983 foi o dia que o Will sumiu, e 6 de novembro de 1987 vai ser o dia em que vai acontecer a batalha final, ou seja, está tudo conectado. Mas é isso, deu para entender bem o que vai acontecer no episódio final, pelo menos um pouco do que vai acontecer. Amanhã, dia 30 de dezembro de 2025, a gente vai ter o trailer final, a última vez que a gente vai ver um trailer de Stranger Things vai ser amanhã, com certeza vai ter confirmações. Eu acredito que nesse trailer esteja mostrando o Devorador de Mentes, já dê indício de que desse monstro gigante que a gente foi avisado. Acredito eu que nesse trailer de amanhã eles avisem o que vai acontecer, já mostrem um pouco desse monstro, da criatura. Então é isso, acho que deu para entender bem. Esse foi o vídeo, obrigado por assistir.